Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto num capítulo bem intenso, o capítulo 15 de Juízes. Ah, sim. A história do Sansão, Isso. Começa com ele querendo visitar a esposa, né? na época da colheita do trigo. E ele leva até um presente, um cabrito. Mas chegando lá, O sogro pede, diz que não pode entrar. é. E a explicação é que ele pensou assim que Sansão já não queria mais a filha, que a odiava. E por isso já tinha dado ela para um amigo, um companheiro do próprio Sansão. Exato. E ainda oferece a irmã mais nova no lugar. Uma situação bem complicada. Totalmente. E a resposta do Sansão é imediata, né? E ameaçadora. Sim, ele diz algo como: olha, desta vez, se eu fizer mal aos filisteus, a culpa não é minha. Basicamente, agora eu tenho um motivo. Ok, vamos ver o que acontece então. Bom, a vingança dele é cinematográfica quase. Ah, é impressionante. Ele captura 300 raposas, 300, Imagina o trabalho disso. E aí ele amarra elas aos pares, pela cauda, e prende uma tocha acesa em cada par. e solta elas no meio das plantações dos filisteus. O resultado é devastador. Queima tudo. O cereal que já estava colhido, o que ainda estava no campo, as vinhas, os olivais. Uma destruição em massa da fonte de alimento deles. Uma tática bem criativa, digamos. E terrível. E aí, como os filisteus reagem a isso? Olha, a reação é igualmente brutal. Eles descobrem que foi o Sansão, né? E o motivo? A história lá com o sogro e a esposa. Isso. Então, eles vão e queimam a mulher e o pai dela. Fogo com fogo. Nossa, a escalada é muito rápida. Olho por olho, mas de uma forma extrema. Exatamente. Um ciclo de vingança que só piora. Não tem diálogo, só retaliação. E claro, Sansão não ia deixar barato, né? De jeito nenhum. Ele fica sabendo e diz: "Ah, vocês fizeram isso? Então eu não paro até me vingar de vocês também." E ele parte pra cima de novo. Ataca com violência. O texto diz que ele massacra muitos deles. Uma fúria total. Depois disso, ele se retira, vai para uma caverna na rocha de Etã, fica lá escondido. Só que essa ação dele tem consequências maiores, né? Os filisteus não deixam quieto. Não mesmo. Eles reúnem o exército e acampam em Judá, perto de Leí. Isso coloca pressão no povo de Judá. Eles ficam no meio do fogo cruzado. Sim, os homens de Judá ficam com medo, claro. Vão perguntar aos filisteus: por que vocês vieram contra nós? E a resposta é direta. Viemos prender Sansão para fazer com ele o que ele fez conosco. Mostra bem a dinâmica de poder, né? Judá sob domínio filisteu, com medo. Totalmente. E aí, 3.000 homens de Judá descem até a caverna para falar com Sansão. 3.000? É muita gente. E o tom deles é quase de desespero. Sim, eles falam: "Você não percebe que os filisteus mandam na gente? O que você fez conosco?" Eles não estão defendendo Sansão. Pelo contrário, veem ele como um problema para a segurança deles. Exato. A lealdade ali é bem frágil. E a justificativa de Sansão para eles, a mesma de sempre. Fiz com eles o que eles fizeram comigo. A lei do talião pessoal dele, Isso. Mas ele acaba concordando em se entregar. com uma condição. Que os próprios homens de Judá não o matem, só o entreguem. E eles prometem. Amarram ele com 2 cordas novinhas em folha. E aí a coisa fica espetacular. Leão, ele é até Leí. Os filisteus vêm gritando, comemorando. E nesse momento o texto diz que o Espírito do Senhor vem sobre Sansão, com poder. E aquelas cordas novas derretem, como se fossem linha queimada, caem dos braços dele. É uma virada total. A força divina agindo ali. E o que ele faz? Encontra uma queixada de jumento ainda fresca. Uma arma totalmente improvisada, né? Quase um símbolo de algo descartado, né? E com essa queixada ele derrota 1.000 homens. 1.000! Um feito sobre-humano, sem dúvida. Que mostra que a força não estava na arma, mas nele, ou melhor, através dele. O lugar até ganha nome por causa disso. Ramat Leish, que significa Colina da Queixada. E ele até faz um trocadilho, um pequeno verso ali. É verdade. Com uma queixada de jumento, fiz deles jumentos amontoados. Com uma queixada de jumento, matei 1.000 homens. Um momento de triunfo, de exaltação. Mas logo depois, Vem a fraqueza. Ele fica exausto, morrendo de sede. e clama a Deus, né? No momento de vulnerabilidade total. Poxa, me deste essa vitória imensa e agora vou morrer de sede e cair na mão desses caras. Mostra o contraste, né? O herói superpoderoso e o humano frágil. Exatamente. E Deus responde. Como? Abre uma fenda numa rocha ali em Leí
e sai água. Um milagre para salvar ele da sede? Sim, ele bebe e se recupera, e a fonte ganha um nome também, En-Hakor. Que significa fonte daquele que clama. Fica como um memorial. É interessante essa dinâmica, força extrema seguida de dependência total. Um lembrete, talvez, de onde vinha o poder. E o capítulo termina dizendo que Sansão liderou ou julgou Israel por 20 anos, nesse período de domínio filisteu. Meio abrupto, né? Sim, depois de toda essa ação. Então, resumindo, o que a gente viu aqui: um ciclo maluco de vingança pessoal, força descomunal, fraqueza humana. Conflito interno dentro de Israel, a relação complexa com os dominadores filisteus, E intervenção divina bem direto em momentos-chave. Uma montanha-russa de eventos. sem dúvida. E levanta questões, né? Sobre que tipo de líder é Sansão. Com certeza. Impulsivo, vingativo, mas usado num propósito maior. Pois é. Como essa força bruta e essa agenda pessoal se encaixam no papel de um juiz, de um libertador? É complexo? Talvez a reflexão seja essa mesmo. Como figuras tão humanas, tão falhas, podem fazer parte de algo maior. Exato. Mostra a complexidade da natureza humana e talvez da própria ação divina na história, que nem sempre segue os padrões que a gente espera. Fica aí para pensar.